Olá, estamos juntos em mais um Rede Mais podcast para falar hoje com o pai, digamos assim, do projeto. Estou aqui com o Cristiano Cunha, coordenador do programa Brasil Mais, e a gravata do Cristiano já diz muito sobre o que é o projeto, a gravata do Matrix. A gente, quando olha para essa gravata, Cristiano, já fica pensando quantidade de informações que trafegam nesse projeto. E não é à toa que saltou do número de clientes que tem feito a diferença em tantos órgãos, né? A que você atribui esse sucesso todo? O trabalho que a gente desempenha aqui no Brasil Mais é justamente entregar uma solução tecnológica para as instituições para que elas tenham mais eficácia e efetividade nas atividades. E eu acho que o crescimento do programa é justamente nessa confiança em relação àquilo que está sendo disponibilizado pelo Ministério da Justiça, pela Polícia Federal, e eles verem na prática o impacto que acontece nas atividades que eles desempenham. Então, acho que isso promove o ingresso de cada vez mais instituições. Muitas delas, principalmente as estaduais e municipais, executam atividades quase que idênticas quando você compara um estado com outro, um município com outro. Então, quando o município realiza uma atividade e tem uma mudança muito grande de impacto, o outro município do lado, ele também quer ter aquele acesso àquela capacidade. Então, acaba que essa conversa que existe entre os prefeitos, entre os secretários municipais, entre os governadores e secretários estaduais, acaba por promover o ingresso de novas instituições no programa. E também a gente concebeu o programa de forma que ele pudesse acomodar uma quantidade limitada de instituições e de usuários. Então, isso permitiu também que a gente absorvesse toda essa demanda, né, todo esse ingresso de instituições, sem impacto no orçamento ou na nossa capacidade operacional. Então, isso gerou toda essa rede, que é a rede do programa Brasil Mais, a Rede Mais, que tem essa sinergia e esse impacto positivo para a sociedade. Quando vocês realizam um evento como esse, em que é possível conhecer os cases, né? A gente ouve aqui, desde a agência de mineração, passando por corpo de bombeiro de diversos estados, polícia militar, enfim. Se fala de muita coisa, quer dizer, as possibilidades de prever tragédias geológicas, enchentes como a que aconteceu no Rio Grande do Sul, e principalmente o trabalho de fiscalização para evitar que a criminalidade avance no país. Isso traz para você um sentimento de dever cumprido, imagino, mas a sensação de querer fazer mais, né? Sim. Essa ideia de prevenção é algo que motivou a criação desse programa. A Polícia Federal e as polícias em geral, polícias civis, né? As polícias civis e a Polícia Federal normalmente atuam depois do crime ocorrido. Então, o fato consumado. E a gente não queria que somente o fato consumado tivesse a capacidade de investigação, de perícia, para apurar o crime e punir os culpados. Isso tem, lógico, o seu mérito e tem uma capacidade dissuasória também. No momento em que você pune pelos crimes, você transmite uma mensagem de que outros que cometam também esse crime serão punidos. Então isso é importante. Mas mais importante do que isso é você empoderar as instituições que trabalham na esfera administrativa. Entregar, por exemplo, para as instituições de fiscalização ambiental, para as instituições que fazem licenciamentos, ferramentas que permitam que eles façam aquela atividade deles com maior propriedade. Muitas vezes você consegue evitar que o crime aconteça, né? Que ele se torne um crime, por exemplo. Então você pega no início um pequeno desflorestamento, o município consegue intervir naquele pequeno desflorestamento, orientar aquele produtor, aquele dono da propriedade, para que ele corrija aquilo ali, para evitar que aquilo se torne, né, um crime de maior proporção, porque se um proprietário faz um pequeno desmatamento, o outro do lado faz também, o outro faz também, daqui a pouco é um grande desmatamento que está acontecendo ali. E o dano ambiental pode ser maior. Então, essa ideia de entregar para essas instituições é porque muitas delas não teriam capacidade de contratar algo assim. Então, quando você entrega, você realmente vê o potencial. Isso faz assim o nosso olho brilhar. Quando a gente vê um órgão municipal no interior do nosso país realizando uma atividade com maestria, com alto impacto positivo para a sociedade local dele, para aquela comunidade, e aquilo só foi possível porque ele teve acesso a essa solução. Então, eu acredito assim, fortemente nisso,
e isso nos motiva a querer entregar cada vez mais. A nossa ideia de futuro é justamente acrescentar mais instrumentos e mais capacidade. O Brasil Mais ele não é um programa apenas ambiental e nem um programa apenas de segurança pública. Ele perpassa diversas políticas públicas do Brasil. Então, a gente tem como entregar produtos que vão impactar diversas áreas do Estado brasileiro. E pensamos em produtos, como foi apresentado hoje, produtos vocacionados para carbono. Nós temos a parte dos super alertas também, que são alertas de valor agregado. O primeiro alerta que a gente tem no Brasil Mais, a primeira conjunto de alertas, são alertas que são gerados a partir das imagens. Então, eles verificam uma imagem antes e uma depois, detectam a mudança e classificam aquela mudança. Então, isso aqui foi um desmatamento, corte raso. Isso aqui foi uma extração mineral, um garimpo. Isso aqui é uma abertura de pista de pouso. Isso aqui é uma estrada. Isso aqui é uma construção. Então, esse tipo de trabalho, ele é feito de forma automatizada, utilizando as imagens. Temos a segunda classe que envolve esses super alertas, que eles pegam esses alertas que foram gerados e cruzam com várias outras bases de dados para gerar algo de valor agregado específico para alguma atividade. Entendi. Então, por exemplo, para mineração? Isso. Um exemplo, nós temos um super alerta de indicativo de trabalho análogo a escravo. Até isso é possível? Sim. Ver com a ferramenta? Isso. Caramba. Lógico. Como eu falei lá, são 8 ODS da ONU que a gente consegue apoiar com o Brasil Mais. Um dos ODS tem essa questão do combate ao trabalho escravo. Só que quando a gente concebeu o projeto lá atrás, a gente não imaginava que ia atuar em trabalho escravo. A gente sabia muito bem que dava para atuar na parte ambiental, até porque os colegas aqui da área ambiental participaram também assim, da elaboração, né, do que a gente poderia incluir dentro do projeto. Na parte de engenharia e outras partes assim que a gente já sabia desde o início. Das atividades de perícia que a gente já realizava aqui, das investigações da polícia. Mas essa parte de combate ao trabalho escravo foi algo que surgiu no decorrer do programa. A gente foi vendo, olha, e se, né, os colegas começaram a pensar, mas e se a gente juntasse essa informação com essas outras aqui? Será que isso não poderia gerar um produto aqui que, né, combatesse? E hoje o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, estão fazendo uma aplicação em campo para validação e estão muito empolgados com o resultado e isso nos motiva mais ainda. Então, cada vez que a gente gera um produto e o produto tem um resultado, tem um impacto positivo, isso nos motiva a criar mais e mais e melhorar. E é muito interessante isso porque o usuário traz para vocês as demandas e vocês conseguem transformá-las em solução. Quer dizer, o projeto não está estático, né? Ele está sempre em crescimento. Exatamente. E a ideia do super alerta é justamente isso. O que diferencia o super alerta do alerta, além de ser essa questão do valor agregado, de juntar bases de dados, é que ele é desenvolvido em conjunto com uma outra instituição parceira dentro do Brasil Mais. Então, por exemplo, esse do trabalho escravo, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho. Quebra de embargo ambiental, IBAMA. Proteção, indicativo de risco a índices isolados, com a FUNAI. Temos indicativo de fraude em plano de manejo florestal sustentável, com o Serviço Florestal. Então, nós temos vários super alertas que estão ou em desenvolvimento ou já em produção, mas cada um deles tem uma outra instituição parceira trabalhando com a gente no desenvolvimento desse super alerta. Então, ele tem um cliente já endereçado. Então, isso é bem interessante, porque a gente trabalha um potencial que economiza muito trabalho da instituição. Imagina. Porque, por exemplo, vamos falar do quebra de embargo ambiental. O IBAMA, quando ele recebe os alertas do Brasil Mais, ele tem que fazer esse processamento, essa verificação, se aquele alerta caiu em cima de uma área de embargo, para saber se houve a quebra de embargo, porque dentro da legislação ambiental, uma quebra de embargo tem uma valoração maior. A atuação do órgão ambiental tem que ser mais rápida, né, para impedir aquilo, porque aquela área já foi agredida e ela tem que ter o tempo dela de se recuperar. Então ele tem uma prioridade maior dentro do órgão ambiental. E aí ele tem que fazer isso para todas as vezes que chegam esses alertas. Tendo o super alerta, ele já recebe essa informação já dentro dos critérios que eles precisam, porque foi construído junto com eles. O tráfego da informação Isso, é mais não rápido. É a Polícia Federal dizendo como vai funcionar o processo do IBAMA. É o IBAMA dizendo como o processo dele funciona e nós
criando o procedimento, né, para entregar a informação do jeito que eles precisam, para economizar recursos, né, potencializar justamente essa economia e essa eficiência. Muito bom. A gente está falando um pouco sobre futuro, para a gente encerrar. A gente olha para sua gravata e lembra do que a gente discutia na época que Matrix foi lançado, o que vem pela frente. Sim. Inteligência artificial nunca esteve tão em voga, está numa discussão tremenda, o que vai possibilitar de coisas boas, enfim, tecnologia parceira. Uhum. Vocês estão imaginando o que podemos esperar e o quanto a inteligência artificial já está sendo abarcada nesse projeto? Pois é, está se falando muito mesmo em inteligência artificial. Nós estamos trabalhando com IA também aqui no Instituto, aqui na perícia. Dentro do Brasil Mais, nós temos alguns produtos já sendo gerados utilizando inteligência artificial e pretendemos colocar mais produtos com inteligência artificial também. Por quê? Porque chega um ponto em que o volume de informação é muito grande e para você criar uma metodologia ou criar uma nova técnica assim, na mão, de forma, né, empírica, demora muito tempo, demanda muito tempo e muitas vezes você não vai perceber algumas nuances que a IA, por ter uma capacidade maior, né, ela consegue perceber esses detalhes, né, essas correlações que podem existir e processar em grandes volumes de dados. Então nós temos, por exemplo, dentro do Brasil Mais hoje, o alerta de focos de queimadas, eles utilizam a inteligência artificial e ele produz esse alerta em pouquíssimo tempo após a imagem ser gerada. Então a gente está falando de algumas horas depois da imagem gerada, de 1 a 2 horas, já existe o alerta no Brasil Mais em relação àquele foco de incêndio, né, foco de queimada. E também pensamos em utilizar a IA nessa parte de carbono, mas é um projeto de pesquisa que a gente pretende conduzir esse ano que vem, com as universidades, os institutos de pesquisa aqui do Brasil, que já fazem parte do Brasil Mais, criar um novo produto no Brasil Mais com esse foco em relação ao mercado de carbono, em relação aos gases de efeito estufa. É uma demanda do Poder Judiciário para que os processos que tramitam na Justiça tenham essa quantificação do carbono. Que hoje não há nem como mensurar isso, né? Muitas vezes ele é simplesmente estabelecido, né? Ele é estimado e estabelecido e aí gera críticas também. Aí as partes começam a contestar aquele valor. Então a ideia é que a gente cientificamente produza dentro dos nossos relatórios que já existem no Brasil Mais, nós produzamos essa quantificação do carbono. Tanto o carbono que foi emitido por aquela atividade, então, por exemplo, uma queimada criminosa e ela produziu tanto de CO2 na atmosfera, tantas toneladas. Ao mesmo tempo, você vai trazer também informação de quanto de carbono deixou de ser capturado por aquela floresta que foi destruída. Então, vai deixar de ser capturado ao longo do tempo tantas toneladas de carbono. Aquela área que foi destruída, quando ela começa um processo de regeneração, ela começa a captar carbono novamente. E aí você teria também essa quantificação de quanto de carbono que aquela área está capturando, porque você pode gerar créditos de carbono para aquela área que está sendo regenerada. Então isso pode trazer recursos externos ao Brasil, né, recursos internacionais para dentro do Brasil. E pode ser que financie várias políticas públicas. Então tem muito potencial nessa parte do carbono. E a ideia é que a gente tenha esses produtos construídos com a academia, com os institutos e universidades. E pela capilaridade que o Brasil Mais tem hoje, diversos parceiros me interpelaram aqui pelo evento. Sugestões chegando o tempo todo. Sim, eles falaram, a gente pode ajudar, a gente tem drone, a gente pode fazer validação e tudo. Então eu falei, pronto, então é isso aí. A gente vai começar a construir um projeto, buscar os parceiros que possam ajudar nessa validação. Porque a ideia é que a gente tenha essa estimativa gerada a partir das imagens de satélite, mas que a gente precisa confirmar em relação ao campo. Então, se ele tem imagens de drone com altíssima resolução, isso ajuda nessa validação. Então, é essa energia acontecendo, é isso que motiva a gente a trabalhar, né? A gente fica motivado vendo o resultado que eles estão alcançando e a gente entregando mais produtos e mais resultados acontecendo. Muito bom, olha, obrigado pela conversa de altíssimo nível, as novidades que você trouxe aqui, excepcionais, e muito mais sucesso para vocês. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você que esteve conosco também no Rede Mais Podcast. Continue com a gente.